Seja bem-vindo à nossa segunda aula. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Lucas e eu tenho 26 anos. Eu sou o fundador do projeto Através da Experiência. E o meu objetivo é te trazer uma mensagem que vai te ajudar a criar reflexões sobre a sua vida, criar reflexões sobre as suas experiências, porque elas são o principal motivo de você estar vivo. E todas elas carregam um aprendizado oculto, que se a gente não aprende a extrair eles, então a nossa vida fica sem sentido. A gente vive os problemas, a gente vive as dores e a gente não encontra, né, o significado de aquilo estar acontecendo com a gente. Então, todos nós passamos sempre por um grande desafio na nossa vida. E esse grande desafio, quando ele é visto do lado de fora, quando ele é visto por uma perspectiva de injustiça, de vitimização, ele acaba trazendo aquela repulsa da gente falando assim: caramba, por que isso está acontecendo comigo? Caramba, mas logo eu que sou uma pessoa boa, um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom neto, por que logo comigo isso está acontecendo? E agora, nessa aula, eu quero focar no maior desafio que acontece com todos nós. Aquele desafio que uma pessoa que nasce com um pai que é bêbado e bate nela, uma pessoa que aos 5 anos de idade perdeu os pais, uma pessoa que ela foi criada pela mãe, mas na verdade ela que teve que ser a própria mãe, porque a mãe dela viajava na maionese e não cuidava bem dela. Então, esses grandes desafios, quando a gente vê de imediato, eles parecem uma grande injustiça da vida. Seja com a gente, seja a gente olhando de fora da vida dos outros. Só que eles escondem a maior força, a maior potência que cada um de nós tem. E é exatamente essa potência que a gente precisa lapidar. Então, por isso que o maior desafio da sua vida, se você está passando por ele hoje, se você já passou, é muito importante você avaliar qual foi a visão, qual foi o aprendizado que você tirou dele. Ou se você está levando ele como simplesmente se fosse um trauma, um grande fantasma que está te atrapalhando. Então, eu vou te contar qual foi esse grande desafio que eu enfrentei e que ele transformou profundamente a minha visão, me despertou para o autoconhecimento. Então, desde que eu era pequeno, desde que eu estava frequentando ali a escola, eu sempre tive uma facilidade para matéria de matemática. E essa matéria eu era bem tranquilo nela, eu fazia ela com pouco esforço, né, ou seja, eu tinha realmente muita facilidade. E aí, chegou um momento, ali na minha adolescência, por volta dos 15 anos de idade, que eu e minha família, a gente resolveu explorar essa habilidade. Bom, já que ele é bom nisso, por que a gente não explora, né? E aí, nessa época, eu resolvi me dedicar a fazer concursos para os colégios militares, que na verdade são como se fosse um concurso público, mas ele é um ensino médio ou da aeronáutica, ou da marinha, ou do exército. E aí eu entrei num cursinho, aos meus 15 anos de idade, e comecei a me preparar para fazer a prova no final do ano. E aí, quando eu fiz essa prova, né, ou seja, me dediquei um ano ali, me preparei, todo dia ali estudando, cheguei lá e eu tive um bom resultado. Assim que eu saí do exame, no dia, eu tinha sentido que, pô, a prova estava muito fácil e que eu ia ter, né, a aprovação ali. E aí eu lembro até hoje que eu com a minha mãe, a gente começou ali a conferir o gabarito, quando ele saiu oficial, e aí foi pulos de alegria, caramba, né, então eu passei muito bem naquela prova, muito bem colocado. E aí a família toda começou a comemorar: "Nossa, meu filho tá feito agora, ele vai ser carreira de oficial da aeronáutica", né, então eu passei pra escola preparatória de cadetes do ar. Então meu filho ele tá feito. Agora é só seguir o caminho. Agora carreira estável, né. Então tudo isso, foi começando, né, a criar uma grande expectativa para mim de: "Caraca, poxa, agora realmente a minha vida tá feita". E eu
Lembro também que na época tinha lançado aquele filme o Tropa de Elite. E aí eu estava com aquelas ideias loucas na cabeça de virar militar, faca na caveira, é isso aí, eu vou defender meu país, vou aprender a fazer acampamento. Então tá. Aí fui, me preparei e essa escola como que ela funcionava? Ela funcionava num regime de internato. E para que a gente ingressasse nela, a gente passava por um período de adaptação. A gente ficava 18 dias direto lá para aprender as práticas militares, as regras, os uniformes, toda a disciplina militar. Beleza, aí eu cheguei lá, eu lembro que no primeiro dia que eu pisei o pé lá dentro, que começou aquela gritaria de corre pra lá, corre pra cá, flexão, e você, seu estagiário, né, a gente era chamado de estagiário, você não tem opinião aqui, e nada disso, né, então eu comecei a entender o que que era o militarismo na prática, né, na teoria era muito legal, né, mas na prática eu vi que era tiro, porrada e bomba, né. Então, alguma coisa naquele dia me disse assim, que tinha algo de errado, que algo não estava certo. Lá no fundo eu senti que aquele não era o meu lugar, mas como a minha família estava contando comigo, eu não ia decepcionar eles, né. Eu não ia abandonar o barco ali agora, ainda mais depois de ter me preparado 1 ano, então eu fui e enfrentei o problema. E aí eu passei por essa experiência, consegui me tornar aluno do primeiro ano da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e aí comecei então a ingressar nessa vida militar. E eu lembro muito bem que o tempo foi passando, eu estava lá dentro, e eu fui começando a entender que aquele sistema ele era muito engessado, ele era realmente o militarismo ele é uma coisa muito quadrada, ele realmente não está se preocupando com a sua opinião. Você tem que seguir a regra, porque é assim, pronto e acabou. Você não tem direito a falar nada, você está ali para simplesmente seguir esse sistema. E aí eu fui então passando, né, esse período e aquilo ali foi começando a me incomodar, fui começando a sentir que algo estava errado e naquela época, especialmente, eu era muito vitimista. Ou seja, tudo que acontecia de errado, tudo que acontecia de negativo na minha vida, principalmente quando eu estava lá, eu reclamava, mas muito. Eu aumentava o problema ele em 10 vezes. E por isso, a minha vida começou a se tornar um verdadeiro inferno, aonde eu estava ali só esperando as regalias no final quando eu me formasse. Eu estava ali só esperando que um dia a minha vida ia mudar. E aí quanto mais eu alimentava essa expectativa de querer que a aeronáutica se adequasse a mim, mais eu me frustrava. Mais eu ligava todo dia reclamando para minha mãe e falando que eu tô infeliz aqui, eu não aguento mais. Então, aquela lamentação, ela foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. E aí, beleza. Eu consegui me formar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, depois de 3 anos. E aí, a gente vai para a segunda etapa da formação, que é a Academia da Força Aérea. E aí são mais 4 anos, que é como se fosse um ensino superior. E aí, picar, equivalente ao ensino médio. E aí eu lembro que, cara, quando eu estava indo para a Academia da Força Aérea, eu falei: "Não, agora vai ser diferente, agora vai mudar, agora eu vou, né, ensino superior ali, maior de idade, as coisas ali são diferentes, agora eu vou ser realmente militar de verdade". E aí cheguei na adaptação foi muito mais punk da Academia da Força Aérea, e aquela felicidade ela não chegava, a felicidade no caminho, ela nunca chegava. E aí eu cheguei até o final do primeiro ano da Academia da Força Aérea. E eu estava tão vazio, eu estava tão deprimido, que eu lembro muito bem que a minha rotina ela era insuportável. Aquilo estava descolado com o que eu acreditava. Mais pra frente eu fui descobrir que eu sou um cara que gosta de expressar minha criatividade, eu gosto de, ensinar, de expressar minha opinião. E então imagina um adolescente que ainda não se conhecia, totalmente reprimido e engessado nesse sistema. E aí, eu fui e eu lembro na minha rotina que ela era tão insuportável, tinha 2 coisas que eu lembro até hoje, que é, primeiro, eu acordava querendo dormir, mas não era dormir porque eu estava com sono, é porque o meu dia ele era
tão insuportável que eu não via a hora do dia passar e eu chegar e poder, né, fugir daquela realidade. Eu fugir ali e ter um pouco de alívio. E a segunda é que na educação física, lá da Academia da Força Aérea, eles entregavam tipo um Gatorade, e esse Gatorade, ele era muito gostoso. E aquilo era tão bom, aquela dopamina que a gente sente na hora de comer algo gostoso, de beber uma bebida boa, era tão bom que eu lembro que era o único prazer que eu conseguia sentir durante todo o meu dia, durante toda a minha semana. Então eu me agarrava o meu dia, né, o meu dia que eu só estava esperando pelas horas de comer e de dormir, porque eram as horas onde eu poderia ter um pouco mais desse relaxamento e sair dessa opressão que eu mesmo estava fazendo comigo. Até que chegou um momento que eu não aguentei e eu falei: "Cara, a vida não pode ser só isso. Não é possível que não haja vida além disso". E aí foi que eu decidi, né, me preparar para tomar a decisão de comunicar para minha família que eu queria pular fora do barco. E não foi fácil, não foi realmente uma decisão tão tranquila de se tomar, mas só eu sabia o sofrimento que eu estava tendo lá dentro. E eu sabia que só eu poderia dar fim àquilo, se eu tivesse a coragem de enfrentar e sair. E quando eu comuniquei para eles, a minha mãe, ela foi uma das que me apoiou, porque eu ligava todo dia para ela, né, então até uma das coisas que me motivou a sair foi porque eu não aguentava mais fazer ela sofrer de tabela, eu não aguentava mais choramingar e me vitimizar da minha vida. E aí eu comuniquei e ela aceitou tranquilo, né, apesar de estar um pouco chateada, porque eu estava jogando fora a carreira e tal. E alguns outros familiares me depenaram, me julgaram, me criticaram, então realmente eu tive que enfrentar essa grande decisão, esse grande abismo, né, de desconhecido que eu tinha que pular, mas eu não podia ficar mais ali. E quando eu saí de lá, eu saí com uma mão na frente e a outra atrás, voltei a morar na casa dos meus pais, e eu não sabia o que que ia ser da minha vida, né, eu não sabia o que que eu ia fazer. Eu cheguei até a cogitar de fazer um outro concurso público, mas lá no fundo eu ia estar me enfiando no mesmo buraco que eu tinha acabado de sair. E aí, alguns meses se passaram, desde que eu havia saído, e a minha mãe, ela me deu um livro. E ela falou assim: "Lê esse livro aqui, acho que você vai gostar". E esse livro, ele foi o divisor de águas na minha vida. Ele foi o livro que, quando eu li, eu despertei algo aqui dentro, um Lucas que eu nem conhecia, uma verdade muito grande. E o nome desse livro é Geração de Valor, do Flávio Augusto. E foi um livro sobre empreendedorismo que mudou totalmente a minha visão de mundo. Eu saí da visão de vitimista para a visão de protagonista. Então eu mudei todas as minhas crenças, toda a minha lente sobre a vida, e eu entendi que aquele sofrimento que eu estava tendo, ele era por causa que eu estava escolhendo enxergar a vida daquela maneira, porque eu interpretava os meus problemas como ameaças. E que se eu não tomasse a consciência de que eu precisava enxergar eles diferente, de que eu precisava, ao invés de choramingar daquilo que está acontecendo, e sim entender o porquê que estava acontecendo e o que eu tinha que mudar em mim, nas minhas ações, na minha forma de ver a vida. Então, enquanto isso não acontecia, eu simplesmente me vitimizava. E se eu não tivesse passado por esse despertar, que foi quase como a minha saída da Matrix, né, ali realmente eu renasci. Se eu não tivesse passado por esse despertar, provavelmente a vida ia me colocar de novo uma outra aeronáutica, só que com um outro nome. Até eu entender o aprendizado que estava escondido, que era eu sair da posição de vítima para a posição de protagonista. Então eu comecei a entender que tudo que acontecia comigo eram as minhas escolhas que estavam se refletindo. E que se eu queria algo diferente, eu precisava mudar a minha forma de ver, de pensar, de sentir, para impactar as minhas decisões. Ou seja, eu precisava enfrentar aquele meu medo para sair de uma situação e
encontrar a situação que eu realmente me realizava. Então, além de eu ter trocado essa lente da vítima protagonista, eu também despertei uma grande verdade, aonde eu prometi para mim e entendi que nunca mais eu ia seguir uma verdade só porque a sociedade falou que aquilo ali é o certo, ou só porque alguém me vendeu que aquele é o caminho da felicidade. Eu deveria descobrir por minha conta própria o que me fazia feliz. E se a minha carreira profissional, se o meu trabalho não tivesse realmente me agradando, então eu teria que, por honra à dor que eu passei, aquela depressão que eu tive, tomar a decisão, tomar a coragem igual eu tomei para sair da onde eu não estivesse realmente satisfeito. E essa verdade ela foi se tornou o grande pilar, a grande verdade que hoje comanda a minha vida. É claro que depois desse episódio eu fui tendo muitos outros ensinamentos, muitas outras experiências que foram lapidando outras verdades, foram aperfeiçoando essa verdade. Mas esse grande desafio, ele foi o principal que lapidou essa grande força interna que eu tenho hoje. E que é o que sustenta todas as outras verdades que eu vou, né, ao longo das experiências aprendendo. Então, é claro que ao longo do curso a gente vai vendo como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai extraindo esses aprendizados, como que funciona a nossa mente. Fica tranquilo que é tudo didático e tudo bem lúdico. Mas se você já quiser fazer uma reflexão agora, tenta buscar qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje, ou que você está enfrentando. E aí tenta buscar qual que é esse aprendizado. O que que ele te, por um lado, te parece que é uma injustiça, mas o que que ele está querendo te ensinar? Qual que é o ângulo oposto que, se você olhar, você pode extrair algo daquilo ali? Ou seja, o que que você precisa mudar em você para que aquilo ali se torne algo que tenha significado, que tenha propósito nessa dor. Então, a partir de agora a gente vai começar a ver como que a nossa mente ela funciona, como que a gente fica preso nesse mundo externo, como que funciona o nosso mundo interno da nossa mente, né, os nossos pensamentos, nossas emoções, para que isso seja feito de uma forma mais destrinchada e você consiga fazer essa análise na sua jornada.